Olá, meu nome é Tatiane Carvalho, eu sou engenheira ambiental e sanitarista formada pelo Cefet-MG e eu irei apresentar o trabalho intitulado Estimativa da produção de gás metano em um aterro sanitário do Estado de Minas Gerais, do 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. O aterro sanitário é uma forma ambientalmente adequada de disposição final dos resíduos sólidos prevista pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, porém, ainda pode apresentar alguns problemas relacionados, como, por exemplo, a emissão de gases, como o metano e o dióxido de carbono, que apresentam potencial de agravamento do efeito estufa. Dessa forma, uma alternativa para evitar a emissão desses gases é o aproveitamento do biogás gerado em aterros sanitários, que traz como benefício a possibilidade de gerar uma fonte de energia limpa e renovável devido ao alto potencial energético do metano. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi estimar a produção de metano em um aterro sanitário localizado na mesorregião metropolitana do estado de Minas Gerais, para que essa estimativa sirva de subsídio para estudos futuros relacionados ao aproveitamento energético do biogás e também para estudos de viabilidade econômica da implantação desses projetos em aterros sanitários. O aterro sanitário estudado, ele localiza-se no estado de Minas Gerais. Ele atende a 3 municípios de pequeno e médio porte do estado, iniciou a sua operação em agosto de 2014 e tem uma vida útil prevista de 15 anos. Inicialmente, foi realizada a projeção populacional para todos os 3 municípios que são atendidos pelo aterro sanitário. Para os anos de vida útil do aterro, que correspondem a 2014 até 2029, essa projeção ela foi realizada por meio da metodologia de crescimento aritmético, com a utilização de dados populacionais dos censos demográficos do IBGE, referentes aos anos de 2000 e 2010, em relação à população urbana. A partir desses cálculos, foi então realizada a projeção de resíduos sólidos a serem depositados no aterro durante os 15 anos de vida útil do mesmo, considerando a população total para cada ano e também dados de geração per capita dos resíduos sólidos urbanos coletados no estado de Minas Gerais, no ano de 2014. E foi considerado também um acréscimo de 1% ao ano sobre esse índice per capita. Por fim, então, foi estimada a produção de metano no aterro sanitário, por meio da utilização da metodologia proposta pelo painel intergovernamental sobre mudanças do clima, que é o IPCC. Esse método ele utiliza essa equação que é descrita em que o Qx é a emissão de metano em metros cúbicos por ano, K é a constante de decaimento, Rx é o fluxo de resíduos no ano em toneladas, L0 é o potencial de geração de metano do resíduo, que é dado em metros cúbicos por tonelada, X é o ano atual e T é o ano de deposição do resíduo no aterro, que corresponde ao ano de início de operação, que é 2014. Os parâmetros L0 e K foram obtidos de acordo com o que é proposto pelo IPCC, Rx foi calculado anteriormente, e dessa forma, então, a partir dos cálculos realizados, obteve-se a curva de geração de metano para o aterro estudado. A projeção de resíduos sólidos e a projeção populacional apresentaram os resultados que são demonstrados na figura 1. Pode-se perceber que o acúmulo de resíduos sólidos no local aumenta ao longo dos anos com o aumento da população, evidenciando então que existe uma relação de proporcionalidade entre essas duas variáveis. Desta forma, a partir dos valores de resíduo encontrados por meio da estimativa realizada anteriormente e dos parâmetros L0 e K calculados e estabelecidos de acordo com o que é proposto pelo IPCC, foi possível estimar a produção de metano no aterro até 15 anos após o encerramento das suas atividades. Aplicou-se a equação referente à emissão de metano no aterro, que foi demonstrado anteriormente, por meio da utilização de um software
desenvolvido pela CETESB, e é denominado biogás, geração e uso energético aterros. Obtém-se, então, a curva que é apresentada na figura 2. É possível notar que a produção de metano aumenta ao longo dos anos, na medida em que ocorre o acúmulo de resíduos no local, e decai após o encerramento das atividades do aterro sanitário. Ou seja, quanto maior o volume e, consequentemente, maior a carga orgânica que é depositada no aterro sanitário, maior será a produção de gás metano no local. A produção máxima de metano ocorre no último ano de operação do aterro, que é 2029, com valor igual a 6.692.590 metros cúbicos neste ano. A partir da estimativa realizada, tornam-se necessários estudos futuros que analisem a potência gerada no local a partir da captura do biogás, assim como a energia produzida, com vistas a se implantar um projeto de aproveitamento de biogás no local, que pode ser convertido, por exemplo, em energia elétrica. Estudos de viabilidade econômica desse projeto também tornam-se importantes, no sentido de verificar se o mesmo gerará retorno econômico positivo para o local e se ele deve ser implantado. Com isso, pode-se concluir, então, que o aterro sanitário estudado apresentou uma grande produção de metano para a estimativa realizada, mas ainda assim são necessários trabalhos futuros que estudem o potencial de geração de energia no local, assim como se a implantação de um projeto de aproveitamento do metano gerado é viável, tanto técnica como economicamente, proporcionando benefícios econômicos e ambientais para o aterro sanitário. Essas são algumas das referências utilizadas no meu trabalho. Obrigada! Olá a todos, eu sou a Mirela Maria Maganha, sou representante da equipe da Faculdade Gran Tietê de Barra Bonita, orientada pela professora Meire. O nosso projeto, intitulado como Análise da Viabilidade da Produção de Pleurotos osteatros a partir de residual de coqueiros e de podas de árvores urbanas. O nosso projeto teve como objetivo analisar a viabilidade da produção de pleurotos osteatros através de substratos compostos por essas matérias secas, tanto residual de coqueiro como podas de árvores. Este material ele foi escolhido já que é comumente encontrado nas cidades, assim como na nossa, que não há uma finalidade definida. Além disso, este material possui várias propriedades que auxiliam na produção do cogumelo, como, por exemplo, a lignina. Este foi um dos motivos que submetemos o trabalho a este congresso, já que é uma oportunidade de resgatar resíduos do meio ambiente. O trabalho ele foi realizado de forma bem dinâmica por todos os participantes, e todos os participantes puderam participar das etapas desde a elaboração do escopo do trabalho, a coleta da matéria seca, trituração e preparo do substrato. As etapas de esterilização e inoculação do SPO foi realizado em laboratórios especializados, garantindo segurança e higienização de todos os processos. Após a etapa produtiva, ela foi realizada durante 90 dias e foi acompanhada diariamente com a colheita, a pesagem e a tabulação dos dados obtidos. Após o processo produtivo, foram realizadas análises das propriedades desde antes da parte produtiva, que pudemos obter os dados como umidade do substrato, que esteve dentro de 54% a 60%, que é o recomendado pela literatura,
O pH natural chegou próximo do ideal, que está entre 5,5 e 6,5, e a taxa da relação CN ela esteve bem próxima do recomendado. Após o processo produtivo e a colheita, foi realizada a análise estatística dos dados obtidos. Com esses dados, nós concluímos que não houve uma divergência tão grande entre elas em relação ao número de cachos e a massa dos basiodiomas frescos, onde tivemos uma média de 1,6 cachos por embalagem e 40,6 gramas de basiodiomas frescos por embalagem. Um ponto interessante que nós levantamos, obtivemos com o nosso projeto, foi o nível de perda de matéria orgânica, que está representado pelo gráfico, onde o tratamento 1 e 3 teve uma degradação maior, ou seja, o nível de perda de matéria orgânica está relacionado ao nível de degradação de lignina do composto, comparando com a taxa de nitrogênio nessa composição. E esses dois tratamentos que tiveram em sua composição as podas de árvores, elas apresentam na sua composição um nível de nitrogênio maior, por isso tal resultado. Concluímos com este projeto que tanto o residual de coqueiro como o residual de podas de árvores urbanas são viáveis para a produção do cogumelo Pleurotus ostreatus, aqui no nosso projeto da linhagem SP. Para esse projeto, nós utilizamos vários autores renomados da área de fugicultura. Obrigada! Olá, eu me chamo Marlon Garuso, sou estudante do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Sul da Bahia e o trabalho que foi enviado para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente intitula-se Avaliação Fenotípica de uma População de Xerotuberculosa para a Seleção de Indivíduos Direcionados à Recuperação de Áreas Degradadas. Os outros autores foram o Andrei Nunes, que é professor doutor da Universidade Federal do Sul da Bahia, a Aline dos Santos, que é aluna do curso de doutorado em produção vegetal da Universidade Estadual de Santa Cruz, e o Felipe Marques, que é pesquisador florestal da empresa Simbioses Investimentos e Participação. No mundo, aproximadamente 33% dos solos estão degradados e na América Latina cerca de 55% dos solos estão sofrendo com alguma forma de degradação. Tratando-se de Brasil, a gente sabe que ocorre uma degradação dos solos em decorrência de atividades de mineração, produção agro-silvio-pastoril, desmatamento e ocupação irregular urbana. Essas atividades causam problemas como perda de carbono orgânico e erosão nos solos. No entanto, medidas já vêm sendo tomadas para tentar reduzir a degradação desses solos no Brasil, como a criação do novo Código Florestal, que prevê a proteção contra danos à vegetação nativa. A área degradada é um ecossistema que sofreu um distúrbio. Teve-se a perda da camada superficial do solo e da vegetação original antes existente, o que impossibilita a regeneração biótica natural, já que, juntamente desses elementos, ocorre a perda do banco de sementes antes existente no solo, assim como também do banco de plântulas. Então, ações antrópicas devem ser tomadas visando a reabilitação dessa área, e técnicas como nucleação e plantio de mudas ou sementes são algumas utilizadas para tentar fazer essa reabilitação da área em curto prazo. E no processo de seleção das espécies, pode ser levado em consideração a sucessão ecológica das espécies vegetais, que é o desenvolvimento de uma comunidade ecológica que favorece o estabelecimento de novas espécies. Assim, a espécie Xerotuberculosa, que é uma árvore de porte arbóreo, de ocorrência nos biomas Mata Atlântica e Cerrado, pode ser recomendado para o início de um processo de recuperação de áreas degradadas, pois ela é uma espécie colonizadora, apresenta características que são propícias para essa fase inicial de recuperação da biodiversidade antes ali existente. O objetivo do nosso trabalho
foi avaliar uma população teste da espécie zero tuberculosa, visando selecionar por meio das características fenotípicas os melhores indivíduos para serem recomendados à recuperação de áreas degradadas, assim viabilizando indivíduos superiores para essas áreas. A população teste de progênese e procedência é instalada no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia. Essa está localizada nas áreas da empresa Simbioses e contém uma população de 30 famílias. Cada família representa um genitor, no qual teve suas sementes coletadas em florestas nativas, em árvores de florestas nativas, as quais foram avaliadas por DAP e altura, e em condições saudáveis também para instalação e formação do teste. As procedências foram localizadas em diferentes municípios dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os indivíduos do teste foram avaliados aos 42 meses de idade para os caracteres silviculturais: diâmetro e altura do peito, foi o DAP, em centímetros, número de fustes, forma do fuste e espessura de galhos. Para o número de fustes, foram atribuídas notas de acordo com a quantidade de fustes que a árvore apresentava. Para a forma do fuste, foi atribuída nota de 1 a 4, que é referente à qualidade do fuste da árvore, e para a espessura dos galhos, notas de 1 a 3, gradativamente representando o aumento da espessura desses galhos. A partir da coleta dessas informações, foi realizada uma análise de estatística descritiva do teste e seleção dos indivíduos aptos para a recuperação de áreas degradadas de acordo com o diâmetro e altura do peito, número de fustes, forma do fuste, espessura de galhos, e o software foi utilizado para a confecção dos cálculos e o gráfico. Nos resultados foram estimados os parâmetros de média, valores mínimos e máximos, coeficiente de variação, desvio padrão, erro padrão e variância dos caracteres fenotípicos da população teste. O que notamos é que para o caractere forma, a gente consegue observar um valor superior de 54,64 comparado aos outros caracteres, que são menores. Tratando-se de média, observamos que o valor da média de DAP, que é de 7,93 centímetros, é um valor que é considerado, de acordo com a Resolução CONAMA número 5 de 1994, como em estágio inicial, aos 3,5 anos, no caso da nossa população. Para a média de fuste, conseguimos observar um valor de 1,14, que é um valor que indica que existem muitas árvores com qualidade de fuste na população. No gráfico, foi feita a seleção dos indivíduos pertencentes a diferentes famílias por meio do DAP. Temos no G1, que é o primeiro grupo, que são todos os indivíduos da população. No G2, apenas os indivíduos que foram avaliados com fuste em nota 1. No G3, indivíduos com fuste e forma avaliados em nota 1. E no grupo G4, que foi a última avaliação feita, são indivíduos de diferentes famílias com fuste, forma e galhos avaliados em nota 1. O que notamos no grupo G4 é que apenas são encontradas árvores das famílias 28, 12 e 21 que apresentam DAP superior a 8 centímetros. Ou seja, essas árvores apresentam potencial para a geração de biomassa e podem ser utilizadas para a recuperação de áreas degradadas, uma vez que elas apresentam podem apresentar maior deposição de matéria orgânica no solo. Além disso, essas podem ser usadas, caso desejado, para a produção madeireira e geração de sementes melhoradas. Concluindo, a análise estatística de zero tuberculosa indica a existência de variabilidade para a seleção dos indivíduos. Inclusive, foram identificados indivíduos que foram avaliados em nota 1 para os caracteres de qualidade de fuste e com DAP superior a 8 centímetros. Além disso, a caracterização estatística do teste subsidiou a seleção de indivíduos com DAP e condições de fuste, forma e galhos favoráveis à recuperação de áreas degradadas. Inclusive, caso desejado, podem ser destinados à produção madeireira e à produção de sementes. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Marlon Garuso, sou estudante do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Sul da Bahia e o trabalho que foi submetido para o 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente intitula-se Avaliação de populações de Platymenia reticulata, vinhático, com potencial para recuperação de áreas degradadas.
Os outros autores são o Andrei Nunes, que é professor doutor da Universidade Federal do Sul da Bahia, a Aline dos Santos, que é aluna do curso de doutorado em produção vegetal da Universidade Estadual de Santa Cruz, e o Felipe Garbellini e o Felipe Marques, que é pesquisador florestal da empresa Simbiose Investimentos e Participações. O Brasil tem aproximadamente 140 milhões de hectares de áreas em algum estágio de degradação. Isso é ocasionado por atividades antrópicas como mineração, produção agro-silvopastoril, desmatamento, ocupação irregular urbana, que são atividades que causam problemas como erosão, perda de carbono, desequilíbrio nutricional do solo, e assim torna-se necessário que haja a intervenção antrópica a fim de auxiliar na recuperação dessas áreas. Nesse processo de recuperação da área degradada, deve-se visar selecionar o melhor método e as espécies vegetais adequadas para o ambiente a ser recuperado. No processo de seleção das espécies vegetais pode ser levado em consideração a sucessão ecológica, que é o desenvolvimento de uma comunidade ecológica que irá favorecer o estabelecimento de novas espécies vegetais no futuro. Além disso, podem ser priorizadas as espécies arbóreas nativas da região, o que vai favorecer o rápido crescimento dessas e, consequentemente, a proteção mais rápida do solo. Por conta disso, a escolha da nossa espécie de trabalho, que é a Platimena reticulata. É uma espécie arbórea nativa do Brasil e que pode ser utilizada para recuperar revegetação de áreas degradadas de biomas ameaçados como a Mata Atlântica e o Cerrado. O objetivo do nosso trabalho foi caracterizar um teste de procedências e progenes de Platimena reticulata, composto por árvores originadas de diferentes estados que compõem a Mata Atlântica, para selecionar os estados com maior potencial de geração de indivíduos que sejam aptos para a recuperação de áreas degradadas, considerando-se o diâmetro altura do peito e a qualidade silvicultural de fuste. O experimento foi instalado em Trancoso, distrito de Porto Seguro, na Bahia, e é um teste de progênitos e procedências que contém 29 famílias, e cada uma dessas famílias representa um genitor no qual foram coletadas suas sementes para a formação do teste. Os genitores foram selecionados em diferentes municípios dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. O delineamento estatístico utilizado foi de blocos ao acaso, utilizando-se 4 por 4 metros de espaçamento entre as árvores e uma única árvore na parcela, sendo 10 plantas por família. Os indivíduos do teste foram avaliados aos 35 meses de idade. Foram avaliados pelos caracteres diâmetro altura do peito, DAP em centímetros, o número de fustes, a forma do fuste e a espessura dos galhos. Para a espessura dos galhos foram atribuídas notas de 1, 2 e 3, considerando-se gradativamente o aumento da espessura desses galhos, e para a forma do fuste foram dadas notas de 1, 2, 3 e 4, considerando-se a qualidade silvicultural desses fustes. Para o número de fustes, foi definida uma nota para a quantidade de fustes que a árvore apresentava. Foi realizada uma análise de estatística descritiva do teste de procedências e seleção dos estados com maior potencial de geração de indivíduos para a recuperação de áreas degradadas. Para essa seleção, considerou-se o DAP e a qualidade silvicultural das árvores de acordo com os parâmetros que nós avaliamos. O software R foi utilizado para os cálculos e o gráfico. Na estatística descritiva, os parâmetros que foram avaliados foram média, valores mínimos e máximos, coeficiente de variação, desvio padrão, erro padrão e a variância dos caracteres fenotípicos da população geral e de cada estado. O que nós conseguimos observar é que para o coeficiente de variação, o maior valor da população, considerando-se a população geral, foi de 41,30 para fustes, no qual foi superior a todos os outros caracteres avaliados. Além disso, observamos que o valor de coeficiente de variação para fustes do Espírito Santo, que foi de 43,03, foi superior
à população geral e a todos os outros estados avaliados. Para a média do caractere DAP, conseguimos observar valores que variam de 16,98 a 17,61, sendo do estado, respectivamente, dos estados do Espírito Santo e Bahia. Os resultados aqui encontrados mostram potencial, que essas árvores do teste apresentam potencial de produção de biomassa, o que é favorável para a recuperação de áreas degradadas. Em seguida, nós utilizamos o caractere DAP para fazer a seleção dos indivíduos avaliados em nota 1 para FUST. No gráfico, conseguimos observar pontos que representam árvores de cada estado. No caso, o verde é representante do Espírito Santo, o coral da Bahia, o azul de Minas Gerais e o roxo do Rio de Janeiro. Conseguimos observar que o maior número de árvores avaliadas em nota 1 para FUST foi para o estado do Espírito Santo. Inclusive, conseguimos observar que há 6 árvores que foram avaliadas com mais de 15 centímetros de DAP. Na recuperação de áreas degradadas, são levadas em considerações características dendrométricas, como o DAP, para poder indicar o estágio médio de recuperação da área degradada. No caso, avaliando as árvores do gráfico, observamos que temos árvores de valores entre 8 a 18 centímetros, que são árvores que podem atender o estágio médio de recuperação de áreas degradadas do bioma Mata Atlântica aos 2,9 anos, de acordo com a CONAMA, de acordo com a resolução CONAMA número 5 de 1994. Concluindo, a análise descritiva do teste de Platimenia reticulata mostrou predominância de indivíduos com qualidade de FUSTs e DAP superior no estado do Espírito Santo. Inclusive, a caracterização da estatística descritiva do teste contribuiu para a seleção de estados pelos caracteres DAP, número de FUSTs, forma e espessura de galhos que foram favoráveis à recuperação de áreas degradadas. Muito obrigado. Olá, congressista! Eu sou a professora Franciele Gasparotto, da Universidade Sesumar de Maringá, Paraná, e vou apresentar o trabalho Fixação de Nitrogênio Atmosférico por Bactérias Diazotróficas Inoculadas em Vinhaças, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Hoje, muito se busca a sustentabilidade nos processos produtivos. Uma alternativa é a utilização de resíduos como uma forma de fertilizar as culturas agrícolas. Além da utilização de resíduos, o emprego de insumos biológicos como bactérias fixadoras de nitrogênio também se mostra uma alternativa. Dentre as bactérias utilizadas, destaca-se o gênero Azospirillum. Esse gênero ele se destaca tanto por fixar e disponibilizar nitrogênio de forma associativa a culturas como as gramíneas, cana-de-açúcar, milho, trigo, como também por liberar hormônios que induzem o crescimento dessas plantas. Desta forma, utilizando-se esse tipo de bactéria, nós temos uma redução de fertilizantes sintéticos nitrogenados que podem ocasionar impactos ambientais. Bactérias do gênero Azospirillum já vêm sendo utilizadas na cultura da cana-de-açúcar, mas elas são aplicadas muitas vezes através de pulverização, que aumenta o custo de produção e, além disso, pode danificar as plantas. Uma alternativa seria a aplicação dessas via fertirrigação juntamente com a vinhaça. Porém, ainda são escassos os trabalhos que mostram se elas sobrevivem ali. Nós temos um trabalho desenvolvido por Silva, que ele mostrou que além de sobreviver, elas também fixam nitrogênio ali. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a ocorrência do processo de fixação biológica de nitrogênio atmosférico por bactérias diazotróficas do gênero Azospirillum inoculadas no resíduo vinhaça. A metodologia empregada, então, nós tivemos um delineamento inteiramente casualizado, onde nós tivemos 3 tempos de determinação do teor de nitrogênio na vinhaça, 1, 3 e 5 dias após a inoculação com as bactérias do gênero Azospirillum, e nós tivemos 5 meios de cultura líquido. Então, o tratamento 0 foi a testemunha, caldo nutriente, que é um meio
comumente utilizado para o crescimento desse tipo de bactéria. O tratamento 1, nós tivemos 100% de vinhaça. Tratamento 2, 75% de vinhaça. Tratamento 3, a concentração foi de 25% vinhaça. E o tratamento 4, 50% vinhaça. Todos, então, foram inoculados com 1 ml do meio, contendo 2 vezes 10 a oitava células bacterianas por ml. E nós tivemos 5 repetições para cada um dos tratamentos. Após a inoculação, então, no dia 1, 13, 5 dias após esta, nós realizamos a determinação do teor de nitrogênio das amostras pelo método, então, de digestão, destilação e titulação de Kendall. Bom, como resultados, nós podemos verificar no gráfico que na primeira avaliação, nós tivemos um aumento, então, do teor de nitrogênio nos tratamentos na testemunha, 100% vinhaça, e no tratamento 4, onde nós tínhamos ali 50% vinhaça. Já no 3 dias após, né, nós tivemos um leve aumento do teor de nitrogênio ainda, né, de 11% para 13% nos tratamentos, chegando a 36% no 5º dia aí, para o tratamento 1, onde nós tínhamos ali 100% de vinhaça. Então, pode-se observar no gráfico, a curva em vermelho, o aumento do teor aí, né, de nitrogênio, dado no tratamento 1. Então, nós tivemos ali, além do tratamento 1, nós tivemos que o único tratamento onde não houve um aumento do teor de nitrogênio, mas uma redução, foi então no tratamento 2, tá? Nós tivemos uma variação negativa. Observando então esses resultados, nós podemos verificar que os tratamentos onde nós tivemos 50% e 75% de concentração de vinhaça foram os que nós tivemos um maior acúmulo de nitrogênio no decorrer aí do processo. Desta forma, podemos concluir que ocorreu um aumento na porcentagem de nitrogênio total, inicialmente em todos os meios avaliados, mostrando que as bactérias se multiplicam ali e que ainda fixam nitrogênio, filtram nitrogênio nesse resíduo. Mas teve um destaque, então, para os meios aí onde nós tivemos uma maior concentração de vinhaça. Desta forma, esta prática aí mostra-se como uma alternativa, buscando então a redução do emprego de fertilizantes nitrogenados e também uma forma de aplicação que tem um menor impacto, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental na cultura da cana. Olá, congressistas! Eu sou a professora Franciele Gasparotto, da Universidade Sesumar, Unicesumar, Maringá, Paraná, e vou apresentar para vocês o trabalho Uso da torta de filtro e nodulação de plantas de soja no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. A torta de filtro, ela já vem sendo pesquisada como uma fonte de nutrientes para as culturas agrícolas, não só para a cana-de-açúcar, mas também para outras culturas, como a cultura da soja. Aliada ao uso dela, além de ser uma fonte de nutrientes, por ser rica em matéria orgânica, ela também favorece as propriedades físicas e biológicas do solo. Porém, poucos trabalhos tratam do impacto do uso, estudam então a aplicação da torta de filtro e o que ela ocasiona na nodulação da cultura da soja, se ela influencia ou não na formação de nódulos, com as bactérias fixadoras de nitrogênio e a cultura da soja. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da utilização da torta de filtro como adubo orgânico sobre a nodulação da cultura da soja. Esse trabalho foi desenvolvido em um ambiente protegido, em vasos, onde foi coletado solo de 0 a 20 centímetros e disposto, então, nesses vasos. Em cada vaso, então, foi cultivado a variedade de soja BRS 2606 e PRO,
Então, foi implantado 4 sementes ali e essas plântulas foram conduzidas e foram feitas diferentes avaliações nos estágios R1, R3 e R5. Os tratamentos que nós testamos foi torta de filtro 25 toneladas por hectare, torta de filtro na mesma quantidade mais adubação mineral, 139 toneladas por hectare, do formulado 43010, né, que tem nitrogênio, fósforo e potássio. O terceiro tratamento, nós testamos adubação mineral, na dose, então, determinada de acordo com as necessidades do solo e da cultura, 257 kg por hectare do formulado 43010, e a testemunha foi o nosso quarto tratamento. Para fazer o experimento foi utilizado um inoculante líquido, né, com as bactérias da espécie Bradyrhizobio japônico, e a concentração foi de 6 × 10 a nona unidades formadoras de colônia por ml. Então, nós tratamos as sementes com esse inoculante na dose de acordo com a recomendação do fabricante, implantou-se e conduziu-se, então, em vasos aí essas plantas. Então, no estágio R1 foram coletadas 4 plantas de cada tratamento, né, de cada repetição, e depois em cada estágio procedeu-se a retirada, então, de mais plantas. E as variáveis, os parâmetros avaliados foram o número de nódulos por plantas, então as plantas eram retiradas, as raízes lavadas e contados os números de nódulos. E depois esses nódulos eram cortados e nós avaliamos se eles eram viáveis ou não. Os nódulos viáveis, eles se apresentavam vermelhos e os que não estavam viáveis, eles estavam brancos. Os dados foram, então, submetidos à análise de variância e ao teste de média a 5% com o teste de média Tukey no programa CISVAR. Bom, quais foram os resultados observados? De acordo com o que vocês podem estar vendo aí na tabela, no estágio R1, quanto ao número de nódulos, o tratamento 2, onde nós tínhamos torta de filtro mais adubação mineral, foi o que se destacou, porém, em relação à viabilidade, não teve, então, diferença significativa. No estágio R3, nós tivemos, então, diferença quanto à viabilidade, mas quanto ao número de nódulos, não. Então, tanto os tratamentos só com adubação mineral quanto com a torta de filtro, o número de nódulos foi significativamente, né, semelhante aí, de acordo com a análise estatística. Quanto à viabilidade, destacou-se aí, então, o tratamento 2, né, torta de filtro mais adubação mineral. No último estágio de desenvolvimento, no R5, nós tivemos aí mais nódulos sendo observados nos tratamentos 1 e 2, que tinham torta de filtro, e na testemunha. E no tratamento 3, onde se usou apenas adubação mineral, tivemos um menor número de nódulos de forma significativa. De acordo com o número de nódulos observados aí, eles estão dentro do estimado por Câmara, onde ele viu que plantas que têm entre 10 e 30 nódulos, nos estágios R1 e R2, têm condição suficiente, então, para ter uma alta produtividade. Então, a torta de filtro, ela não influenciou de forma negativa na formação desses nódulos. Então, ela não interferiu no processo de sinalização da bactéria penetrar na raiz, de formar os nódulos. Então, desta forma, nós vimos que a aplicação da torta de filtro na cultura da soja, quanto à formação e viabilidade de nódulos, ela é viável, porque ela vai trazer tanto benefícios para a planta, quanto também para o meio ambiente. Olá, sou Bruno Rogério Ferreira, mestrando da Universidade Estadual de Goiás, Unidade de Morrinhos. O tema do meu trabalho é globalização, capitalismo e sustentabilidade, mercado da estética e beleza contemporânea, que será apresentado aqui no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. No mundo globalizado, capitalista, e a influência da mídia com beleza e o medo pelo envelhecimento, os consumidores eles passaram a consumir mais o serviço de beleza nas clínicas de estética. O consumo em alta percebe-se que geraram questões relacionadas ao meio ambiente, seja na produção, na manutenção, no consumo ou no descarte.
Então, o objetivo do nosso trabalho é identificar essa indagação, se há como relacionar globalização, capitalismo e sustentabilidade no mercado de beleza estética e contemporânea. A metodologia do nosso trabalho foi realizada revisões bibliográficas, baseadas em pesquisas de artigos na base de dados Cielo, Google Acadêmico, textos de capítulos de livros e artigos estudados em aula na disciplina de Ambiente, Sociedade e Tecnologia do mestrado Ambiente e Sociedade. Para a pesquisa dos artigos foram utilizadas palavras-chave: desenvolvimento sustentável, consumo, meio ambiente, beleza. Os artigos foram pesquisados nas línguas portuguesa e inglesa, feito uma triagem de 40 artigos. Foram descartados 7 que não estavam de acordo com o objetivo do nosso trabalho. Obtivemos alguns resultados de acordo com a nossa revisão e de acordo com diversos autores. Identificamos que o mundo globalizado, capitalista, podemos relacionar a sustentabilidade fazendo uso sustentável de matérias-primas, embalagens, cosméticos e o uso de tecnologias que vão diminuir o impacto no mercado de estética e beleza. Conclusões. Na conclusão, nós inferimos que podemos sim relacionar a globalização, o capitalismo e a sustentabilidade no mercado da estética e beleza. Concluímos também que o investimento das empresas em inovação, pesquisa e desenvolvimento tem contribuído na otimização do meio ambiente. Isso não significa que vamos resolver o problema da sustentabilidade na sua totalidade, porque são poucos os empresários que têm esse pensamento e trabalham de maneira sustentável. Mas já é um avanço, onde podemos contribuir com as nossas ações, passando para futuras gerações e levar à sociedade a importância de preservar, reciclar e usarmos produtos de empresas que estão comprometidas em salvar o meio ambiente. Então, essas aqui foram as referências que nós utilizamos para concluir o nosso trabalho. Desde já agradeço. Oi, eu me chamo Adson Garcia e eu sou estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal do Pará. Eu vou apresentar um trabalho com o título Caracterização da cinza do caroço de açaí produzido por queima controlada para uso em materiais cimentícios. Bom, o aumento e o consumo do açaí na região norte tem acarretado num grande volume de resíduos na região. Esses resíduos são expostos nas ruas ou lançados em aterros sanitários, acarretando numa consequência de contaminação do solo, contaminação dos poços d'água e da atmosfera. Segundo o IBGE, em 2018, a ação extrativista do açaí chegou a 200 mil toneladas. Sabe-se ainda que 83% do açaí não é comestível. Portanto, o objetivo do presente trabalho é avaliar a capacidade da utilização do resíduo do caroço de açaí como material cimentício. Como vocês podem ver na imagem, na figura 1, os materiais utilizados foram caroço do açaí, CP2F32, a cal hidratada e areia. Após a confecção desses materiais, foram realizados ensaios físicos, como massa específica e massa unitária, como pode ser visualizado na tabela 1. Após a realização dos ensaios físicos, o resíduo passou por um beneficiamento. Primeiro ele foi lavado, posteriormente ele foi seco e por fim levado à estufa por 48 horas, em temperatura de 350 graus Celsius. Após o seu resfriamento, o resíduo ele passou por um processo manual de apiloamento. Após o beneficiamento do resíduo, ele foi passado
pelos requisitos da NBR 12.653, pelos ensaios de teor de umidade, perda ao fogo, um material passante na peneira 75, massa específica e índice de desempenho e também o de atividade pozolânica. Como pode ser observado na tabela 2, os resultados de teor de umidade não cumpriram os requisitos por norma. Conforme pode ser observado com os requisitos da NBR 12.653, o material de cinza de caroço de açaí não se comportou como material pozolânico, como vocês podem estar visualizando na tabela 2. A respeito, percebeu-se também que ele tem um elevado fragilidade à perca ao fogo. Isso provavelmente está ligado ao grande teor de carbono que é presente no material. No que se refere ao comportamento do índice de desempenho, aos 28 dias, o resíduo apresentou 60%. A norma exige que seja acima de 90%. Os copos de prova apresentaram 3 MPa e das amostras de referência 21,5 MPa. Em relação ao ensaio de atividade pozolânica, não foi possível determinar a resistência, pois os materiais eles não se misturaram de forma homogênea, como se não promovesse a aglutinação entre os materiais. Lima, em 2008, também observou esse comportamento, o que acaba sendo comprovado, que justifica essa questão da falta de resistência no ensaio de atividade pozolânica. Portanto, através da presente pesquisa, observou-se que o CCA, a cinza do caroço de açaí, não se comportou como um material cimentício, pois ele apresentou alto teor de umidade, elevada perda ao fogo e baixa resistência no índice de atividade pozolânica. Ele teve um comportamento melhor quando trabalhado com cimento Portland do que com a cal. Entretanto, ainda sugerem-se novos estudos a fim de testar a viabilidade técnica desse material e a sua aplicação e sempre enfatizando o conceito de sustentabilidade. Bom dia a todos, meu nome é Lucas Guimarães Fuso, sou estudante do curso de Ciências Biológicas na UFSCar Campus Araras e hoje venho aqui apresentar meu projeto Restauração Ecológica em Área de Proteção Permanente no sítio Barro Preto, assentamento Araras 3, São Paulo. Por definição, a floresta ciliar é uma formação vegetal que ocorre ao longo de rios, nascentes e outros tipos de cursos d'água. E esse tipo de vegetação apresenta uma grande importância ecológica devido às suas funções hidrológicas. E por isso ela está protegida no Código Florestal como APP, Área de Preservação Permanente. E na lei condiz que toda a fitofisionomia deve ser preservada, toda a fitofisionomia ao longo de cursos d'água deve ser preservada no raio de 50 metros da nascente, dos rios ou de qualquer curso d'água que estiver mais próximo. E mesmo sendo protegida, as florestas ciliares ainda sofrem grandes prejuízos pelas ações antrópicas. Por apresentarem solos férteis e úmidos, são grande alvo de ocupações agropecuárias. E isso não traz só dano na vegetação em si, mas também nos cursos d'água que a circunda, visto que esse tipo de vegetação traz importantes funções hidrológicas, inclusive a infiltração de água no solo. Ou seja, a falta dessa vegetação também é um fator que traz grande dano ao solo e todos os cursos d'água que a circundam. E não só além da natureza que causa grandes danos, né? Essas ações antrópicas que causam o desmatamento da floresta ciliar, mas também comunidades rurais que necessitam da água das nascentes para a subsistência, como é o caso dos assentamentos rurais. Os assentamentos são porções de terras gerenciadas pelo ITESP, que são onde famílias de agricultores moram e têm que viver na terra, deixá-la produtiva. Ou seja, os agricultores moram e vivem lá com seus próprios produtos para a subsistência. E a falta de uma nascente com boa qualidade da água pode trazer graves danos à família de todos os moradores dos lotes que vivem. Por isso, é necessário ações que visem restaurar, conservar
o máximo possível todas as nascentes, principalmente em torno do assentamento. O principal objetivo do projeto é apresentar aspectos sobre o início do processo de restauração ecológica, assim como elaborar uma lista de espécies que serão utilizadas na restauração. O sítio Barro Preto, localizado no assentamento Araras 3, abriga uma nascente próxima aos limites da estrada rural, que abastece vários lotes do próprio assentamento. Por isso é necessário e muito importante um projeto e ações que visem a restauração dessa nascente, para que a família de todos os lotes viventes não sejam prejudicadas. E a metodologia do projeto visa o plantio de espécies nativas da região e a proteção da nascente, levando em conta que toda a restauração, todas as etapas, terá intensa participação da família de agricultores residente do lote. A escolha da espécie foi realizada a partir da lista de espécies indicadas para diversas regiões do estado de São Paulo, publicado pelo CERAD em 2019, e também a disponibilidade de mudas do viveiro Aida, que é o viveiro próximo à região do assentamento, onde serão adquiridas as mudas. A área de estudo foi cercada para impedir a entrada dos animais, que poderiam causar herbivoria e pisoteio de mudas. Também foi reforçado o plantio de Ora pronobis em volta do cercado da nascente, para maior proteção, visto que Ora pronobis possui espinhos, e isso traria mais proteção, como animais entrando ou pessoas mesmo. Então foi feito esse reforço. E como resultado foi levantada a tabela com 15 espécies, todas nativas e grande diversidade entre pioneiras e não pioneiras, que serão utilizadas no processo de restauração. E as considerações finais do projeto foram que, para um trabalho de restauração ecológica, são necessárias espécies nativas e essa diversidade entre pioneiras e não pioneiras, para que haja um sombreamento em algumas e outras que não precisam não terem. Mas a grande importância de um trabalho de porte socioambiental é a participação em conjunto dos agentes restauradores e da família de agricultores viventes no local. Essa interação, essa participação é que se dá a verdadeira eficácia de um projeto de restauração, visto que a participação da família na escolha das espécies foi de extrema importância, visto que eles tiveram um panorama melhor do local e sobre a fauna e flora, que é a família do Sr. Doni, localizada no assentamento Araras 3, que foi de extrema importância para a realização desse projeto. Como agradecimentos finais, queria agradecer a minha orientadora, professora doutora Renata Sebastiani, por toda a orientação que me deu no projeto, ao senhor Gerson Donizete Andrade, o senhor Doni, que é o morador do lote, que deu a oportunidade da gente realizar em conjunto esse projeto de restauração, e ao Congresso do Meio Ambiente, que me deu a oportunidade de poder apresentar esse projeto aqui hoje. Muito obrigado. Olá, eu sou Augusto Vinícius de Souza Nascimento, sou biólogo, mestrando em Desenvolvimento e Meio Ambiente na Universidade Federal de Sergipe, e irei agora apresentar o trabalho intitulado de Influência do Ambiente de Cultivo na Germinação e Desenvolvimento Inicial in Vitro de Miracródulo Devo Alemão, no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente, Poços de Caldas, Minas Gerais 2020. Falando uma introdução breve sobre a espécie Miracródulo Devo Alemão, conhecida popularmente como aroeira do sertão, é uma espécie que é típica da Caatinga e que pertence à família Anacardiaceae. Essa espécie ela possui múltiplos usos, como por exemplo suas propriedades medicinais, sua madeira, que é de excelente qualidade e é muito utilizada para construções externas e também para fabricações de estacas e morões, e também ela tem sido empregada em programas de reflorestamento e de recuperação de áreas degradadas ou ainda para a arborização urbana. Essa espécie ela se reproduz principalmente de forma sexuada através de sementes
E nos últimos anos, devido principalmente à retirada ilegal de sua madeira, ela sofreu grande redução nas suas populações naturais. O que se faz necessário o desenvolvimento de métodos alternativos para a propagação dessa espécie. A cultura de tecidos possui diversas técnicas que podem auxiliar na propagação e na conservação dessa espécie. Uma dessas técnicas é a germinação in vitro. Por isso, o objetivo desse trabalho foi de avaliar a influência de diferentes ambientes de cultivo na germinação de sementes e no desenvolvimento inicial de plântulas de Miracle do uva alemão. Para isso, a nossa metodologia foi a seguinte: nós testamos 2 diferentes ambientes de cultivo, a sala de crescimento e a estufa agrícola, onde inicialmente as sementes foram desinfestadas em álcool 70% por 30 segundos, logo em seguida foram transferidas para uma solução de hipoclorito de sódio com concentração de clorativo de 1,25% durante 15 minutos. Essas sementes foram então inoculadas em meio MS, o Murashige Skug. Esse meio foi suplementado com 100 mg de milnositol e o agente de suporte utilizado foi a vermiculita. Esse experimento ele foi composto por 2 tratamentos, como eu falei, sala de crescimento e estufa. Cada tratamento foi formado por 10 repetições e cada repetição foi composta por 6 sementes, totalizando 60 sementes por tratamento. Após 30 dias, foram avaliadas a porcentagem de germinação, a porcentagem de sobrevivência, o número de folhas e o comprimento da parte aérea. Foi realizada análise estatística com o programa computacional SysVar e foi realizado o teste T, a 5% de significância. Como resultados, nós podemos observar que, para a germinação, não houve diferença significativa, onde a estufa agrícola apresentou 66,6% de porcentagem de germinação para essa espécie, contra 71,6% de porcentagem de germinação da sala de crescimento. Quando nós vamos observar a porcentagem de sobrevivência, nós observamos que as plântulas mantidas em estufa agrícola obtiveram 100% de sobrevivência. Já as plântulas mantidas em sala de crescimento não sobreviveram. Com isso, nós calculamos apenas a altura e o número de folhas para as plântulas mantidas em estufa agrícola. Mas, falando um pouco sobre essa sobrevivência, o que pode ter acontecido que essas plântulas não sobreviveram? A sala de crescimento ela é caracterizada por uma baixa intensidade luminosa, onde a iluminação é fornecida principalmente por lâmpadas fluorescentes. Já na estufa agrícola, nós temos iluminação em abundância fornecida pela luz do sol. E essa baixa iluminação pode apresentar, como nós podemos observar na figura B, por exemplo, o estiolamento dessas plântulas, que é característico de plântulas mantidas em ambientes sem ou com baixa iluminação. Já as plântulas mantidas em estufa, na figura A, como nós podemos ver, elas se apresentaram bem clorofiladas e também já emitindo os primeiros pares de folhas. Com isso permite também o quê? Uma redução de custos na cultura de tecidos, pois a utilização de sala de crescimento ela acarreta principalmente em custos elevados, principalmente com energia elétrica, para manutenção, por exemplo, de ar-condicionado e também das lâmpadas fluorescentes. Já na estufa agrícola, nós teremos luz em abundância fornecida pelo sol. Com isso, nós concluímos que o ambiente de cultivo ele apresenta influência direta no desenvolvimento inicial in vitro de plântulas de Hemiurundeva, sendo a sala de crescimento o ambiente mais indicado. Já para a porcentagem de germinação, não foram observadas diferenças significativas, ou seja, essa espécie ela independe de estímulo luminoso para germinar. Ela é uma espécie considerada fotoblástica neutra.
Com isso, eu gostaria de agradecer também a Universidade Federal do Sergipe, a CAPES, os laboratórios de Fisiologia Vegetal e de Botânica da Universidade Federal do Sergipe e também ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA UFES. E é isso. Muito obrigado.